A paz do Senhor a todos, amém? Glória a Deus. Eu sou o missionário Eduardo Franco, estou aqui mais uma vez para trazer uma palavra de Deus aos nossos corações, amém? Mas antes de nós entrarmos na palavra, eu peço para você que ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreva aqui, acione o sininho, tá bom? Aqui você dá seu like, seu joinha, no meio aqui, ó, compartilhar. Compartilhe nas suas redes sociais esse vídeo, ajude a gente a proclamar o Evangelho de Cristo aqui na Terra. Seja um evangelista virtual, amém? Glória a Deus. Vamos na internet a trabalho do Senhor Jesus. Glória a Deus. Amém? Eu quero conversar com vocês sobre uma passagem que está em Atos 9, no versículo 1 em diante. E é uma passagem muito linda da palavra de Deus, como toda a Bíblia é. Mas essa aqui fala sobre a conversão de um homem muito importante na igreja primitiva, que é Paulo. Amém? Vamos lá então, Atos 9, versículo 1, vou ler para vocês, o 1 e o 2, para a gente estar aqui conversando e falando um pouquinho dessa conversão maravilhosa que Deus assim permitiu para Paulo ser o que ele foi na igreja primitiva. Amém? Então vamos lá. Atos 9, 1. Diz assim, ó, Saulo, respirando ainda ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, e dirigiu-se ao sumo sacerdote. Ele pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, tanto homens quanto mulheres, os levassem presos para Jerusalém. Olha que coisa interessante. Saulo, ou também conhecido como Paulo, né? O nome Saulo é o nome judeu e o nome Paulo é o nome romano. Então ele tinha esses dois nomes porque ele tinha cidadania tanto judaica quanto romana. Amém? Só para a gente entender o que acontecia com Paulo, ou Saulo, no caso aqui, mesma pessoa, só que estava usando o nome de Saulo. Saulo, ele foi criado com os fariseus, ele foi criado junto a um rabi muito importante na época, Gamaliel. Então, ele foi treinado na palavra, no Antigo Testamento, mas da maneira que eles entendiam o Antigo Testamento, que na época era a única escritura que existia. Não existia o Novo Testamento como a Bíblia completa que nós temos hoje. Então, quando começou a ter o movimento cristão, os cristãos começaram a aumentar aqui. Então, os apóstolos estavam ali evangelizando as pessoas e havendo conversões. Saulo entendeu que isso não era de Deus. Então, ele começou a perseguir a igreja de Cristo. Tanto que fala aqui que ele ficou com tanta ira que ele respirava ameaças e mortes. Olha o que a Bíblia diz, como a alma de Saulo estava. Então ali ele foi, pediu cartas ao sumo sacerdote para que no caminho, se encontrasse algum cristão, levasse preso. Então ele foi a caminho de Damasco. E em parte não chegou num ponto que, se você continuar lendo aqui a palavra do Senhor, diz que veio uma luz muito forte, a Bíblia diz. E Paulo caiu por terra e ele se ajoelhou e colocou sua boca no pó. E veio uma voz do céu dizendo assim, Saulo, Saulo, por que me persegues? Então, Saulo, ali ajoelhado, cabeça baixa, prostrado, pergunta, quem é, Senhor? Ele pergunta aquela voz. E aquela voz diz, eu sou Jesus Cristo, a quem me persegues. Então entenda bem. Primeiramente, Jesus diz que Saulo está perseguindo Jesus. Mas como perseguir Jesus? Jesus tinha morrido e ressuscitado. Então Jesus mostra que ele é o cabeça da igreja. Então Saulo estava perseguindo a igreja de Cristo. Então Saulo perseguia Jesus através da igreja. Só para nós entendermos. Então quando Saulo, nesse momento, ele levanta os teus olhos, ele fica cego.
E as pessoas que estavam junto de Saulo não viam nada, mas escutaram a voz. E ali Jesus diz para Saulo: vai até a cidade, vai a uma rua, vai na casa de Judas, não é o Iscariotes, ele já tinha morrido, é outro Judas. E ele vai até ali, ele é levado. E ali ele fica 3 dias em jejum completo, pensando no que estava acontecendo, e Deus lhe dá uma visão, dizendo que viria um sacerdote chamado Ananias para dizer o que ele tinha que fazer. Nesse mesmo tempo, Deus fala então com esse discípulo Ananias, e fala com ele, dá uma visão, e fala com Ananias, fala assim: Ananias, vai até a cidade, a rua chamada direita, que lá existe o meu servo Saulo, a quem você vai impor as mãos e vai curá-lo da visão. E você vai ensiná-lo o que ele tem que fazer, você vai dizer o que ele tem que fazer. E Ananias, a princípio, conversa com Deus e fala assim: Senhor, como posso eu ir até lá? Eu já tenho ouvido muito desse Saulo de Tarso, era assim conhecido, Paulo. Ele é perseguidor de cristãos. Se eu chegar lá em nome do Senhor, ele vai me matar. Aí Deus fala: não vai, que eu sou contigo. Então Ananias chega até Saulo e impõe as mãos sobre Saulo. Saulo recebe a bênção do Senhor. E ali Ananias começa a ensiná-lo, começa a mostrar o que ele tem que fazer. E olha como que Deus faz, como Deus pega uma pessoa totalmente contrária, uma pessoa que estava perseguindo a Deus, perseguindo a Jesus, perseguindo a igreja, ele transforma, ele pega uma maldição e transforma em bênção. E nesse inteirinho de tempo, onde Ananias está ali conversando com ele, outras pessoas conversam com Saulo, e então no versículo 20, já fala aqui, coisa maravilhosa de Deus. Olha o que Saulo começa a fazer, e logo nas sinagogas proclamava Jesus, afirmando que ele é o Filho de Deus. De perseguidor se tornou evangelista, se tornou um homem na mão de Deus poderoso. Mas, irmãos, entenda bem como ele era. Se você for para Atos 8, versículo 1, olha o que Saulo estava fazendo. Ele consentiu na morte de Estevão. Estevão era um diácono, um dos primeiros diáconos, 7 diáconos que foi levantado. E ali Estevão, ele se defendeu, porque perseguiram Estevão, ia condenar ele à morte, tanto que condenaram à morte. Estevão foi apedrejado e foi jogado as roupas de Estevão aos pés de Saulo. E Saulo, aqui no versículo, Saulo, ele consentiu na morte de Estevão. Olha como era a mente de Saulo. Então eu quero dizer para vocês, meus irmãos, minhas irmãs, você que está aí me assistindo, não importa o que você fez, importa é você se arrepender. Porque quando Saulo teve um encontro com Jesus e aceitou o que Jesus disse, Paulo se converteu. Ele estava numa caminhada errada, então ele converte e volta e fica na presença do Senhor, no centro da vontade do Senhor. É possível então você fazer a obra de Deus, é possível então você se converter, é possível então você sair dessa maldição e começar a ser bênção na mão do Senhor. Porque foi assim com Saulo, e Saulo era um homem como eu e você. Não tinha diferença nenhuma, não tinha nenhuma divindade, não tinha nenhum poder sobrenatural. Não, Saulo era uma pessoa comum. Só que a hora que ele teve um encontro com Jesus, a hora que alguém falou para ele, e o próprio Jesus falou, e hoje Jesus nos coloca na sua frente para falar com você, se a voz de Jesus hoje aqui para você, e em nome de Jesus escute e venha para Jesus, se converta, aceite Jesus como seu único suficiente Salvador, é o primeiro passo e o mais importante, mas se converta, entenda, não fique uma pessoa convencida do Evangelho, é diferente ser convencido, você ser simpatizante, você gostar, você acredita, Deus
Deus é todo-poderoso, criou as coisas, Jesus veio e morreu na cruz, tudo bem. Você acredita nisso? Mas o importante é você acreditar e colocar sua fé em ação. Você fala assim, agora eu quero uma mudança. O próprio Paulo, depois, olha o que ele fez. Ele escreveu 13 cartas. E pode ser que ele tenha escrito 14, mas o livro aos Hebreus não é considerado que foi escrito por Paulo. Alguns acreditam que foram, outros acreditam que não. Então é um autor desconhecido. Mas 13 cartas do Novo Testamento, 30% do Novo Testamento foi Paulo que escreveu. Olha que bênção! Paulo abriu igrejas, Paulo edificou igrejas, Paulo batizou pessoas, Paulo fez grandes coisas. Através da mão de Paulo, Deus fez grandes coisas, ressuscitou pessoas, curou pessoas. Olha, muitas coisas aconteceram, é só você ler a Bíblia, o Novo Testamento, principalmente em Atos, fala sobre isso. A partir do capítulo 9, começa a falar então das viagens de Paulo e fala muita coisa. Mas o que eu quero trazer para você hoje, que você tem jeito. Para Jesus tem jeito. Não importa o que você passou, o teu passado, se você se converter, Deus joga no mar do esquecimento. Existe um mar que chama esquecimento, que Deus joga toda a sua vida pregressa, toda a sua vida que você estava no mundo, Ele joga nesse mar do esquecimento, e Deus quer saber do teu presente e planeja teu futuro, se você permanecer com Ele. Para isso, eu te peço nesse momento, se você ainda não confessou Jesus, ou se você se afastou dos caminhos do Senhor por um motivo ou outro, não importa. Faça essa oração comigo nesse momento, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, vamos junto, agora, nesse momento, repita essa oração. Senhor Jesus, nesse momento, aqui agora, eu te aceito e reconheço como o meu único e suficiente Salvador. Eu me arrependo dos meus pecados e perdoo quem fez mal para mim e falou mal de mim. E abençoo essas pessoas. E peço ao Senhor, papai, escreve o meu nome no livro da vida. Glória a Deus. Se você fez essa oração simples, curtinha, mas que muda a sua vida, porque mudou a minha. Amém. Glória a Deus. Irmãos, vou ficando por aqui, mas se você ainda não se inscreveu no meu canal, inscreva-se, acione o sininho, dê seu like aqui desse lado, compartilhe esse vídeo, deixe outras pessoas serem alcançadas por essa palavra. Até a próxima, em nome de Jesus. Amém?